Olá, seja muito bem-vindo ao canal Polititudo. Você está em nossa playlist do curso de Direito Eleitoral e esta é a nossa aula número 9, na qual trataremos das condições de elegibilidade em espécie. Na aula número 8, nós tratamos do conceito de capacidade eleitoral passiva e das diferenças teóricas e práticas entre condição de elegibilidade e causa de inelegibilidade. Se você ainda não é íntimo desses conceitos, eu sugiro que visite a nossa aula 8. Caso contrário, vamos adiante. Meu nome é Luciano, sou bacharel em Direito e Filosofia, sou especialista em Direito Eleitoral e mestre em Ciência Política. Trabalho com Direito Eleitoral há 20 anos e sou eu quem acompanhará você até o final deste curso. Vamos à aula de hoje. Eu gostaria de começar essa aula fazendo uma rápida revisão do que foi dito na nossa aula número 8, trazendo então o conceito de condição de elegibilidade. Condição de elegibilidade são requisitos pessoais exigidos do eleitor para que ele possa se registrar como candidato e, consequentemente, concorrer a cargos públicos. As condições de elegibilidade, como nós veremos, elas estão elencadas na Constituição Federal, mas não apenas na Constituição Federal. Há uma condição de elegibilidade descrita na Lei 9.504 de 97, que é a quitação eleitoral. Então, muito cuidado com essa questão. Nem todas as condições de elegibilidade estão descritas na Constituição. É verdade que lá está elencado um rol de condições de elegibilidade, que nós estudaremos hoje, mas também é possível que essas condições de elegibilidade venham descritas em lei. Não é vedado pelo simples fato de haver um rol na Constituição. E o Tribunal Superior Eleitoral considera, por intermédio de sua jurisprudência, que a quitação eleitoral também é uma condição de elegibilidade. Então, feito esse breve esclarecimento, vamos às condições de elegibilidade uma a uma. Bom, então lá no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição, vocês encontrarão um rol de condições de elegibilidade. E a primeira condição de elegibilidade é justamente a nacionalidade brasileira. Então, nacionalidade brasileira é uma das condições de elegibilidade. O que você precisa saber sobre essa condição de elegibilidade? Primeiro, não precisa ser brasileiro nato. Você sendo brasileiro pode, portanto, registrar a sua candidatura desde que você tenha já o seu alistamento como eleitor. Só que existe um cargo específico que é preciso que o brasileiro seja nato, que é o cargo de presidente da República. Por quê? A própria Constituição diz que este é um cargo exclusivo de brasileiro nato. E o português equiparado a brasileiro, né? O português não é naturalizado, ele é apenas equiparado a brasileiro pelo Estatuto da Igualdade entre brasileiro e português. Ele também pode se registrar como candidato, ele também atende às condições de elegibilidade. Obviamente, desde que ele não pretenda registro de candidatura ao cargo de presidente da República, que é exclusivo de brasileiro nato. Para saber mais sobre o português que se alista como eleitor no Brasil, você pode acessar a nossa aula número 6, onde esse assunto foi trabalhado em profundidade. A segunda condição de elegibilidade é o pleno exercício dos direitos políticos. Eu não vou tratar aqui nesta aula especificamente sobre os casos de perda ou suspensão dos direitos políticos, porque já o fiz na aula 4. Se você não está íntimo ainda desse assunto, perda e suspensão de direitos políticos, eu recomendo que você assista à aula 4, onde eles foram tratados em profundidade. O que importa para a gente aqui nesta aula especificamente é saber que o pleno exercício dos direitos políticos é uma das condições de elegibilidade. E quando que o eleitor está na plenitude do exercício dos seus direitos políticos? Quando não pesa sobre ele perda ou suspensão dos direitos políticos. Existem mais alguns aspectos importantes a comentar sobre essa condição de elegibilidade. Primeiro, elas, não apenas essa condição de elegibilidade, mas todas as condições de elegibilidade devem ser comprovadas
no momento do registro da candidatura. Quando o partido apresenta o registro da candidatura dos seus pretendentes, significa que todas essas condições que nós trataremos aqui na aula hoje devem ser comprovadas lá no processo e devem estar presentes lá naquele momento. Acontece que o Tribunal Superior Eleitoral, por meio da sua jurisprudência, permitiu que alterações fáticas ou jurídicas posteriores fossem levadas em conta para aprovar, deferir o registro do candidato. O que isso quer dizer? Se o candidato registrar a sua candidatura numa situação de suspensão dos direitos políticos e ao longo do processo do registro da candidatura essa suspensão terminar, o juiz eleitoral, apesar de o candidato, no momento do registro da candidatura, estar numa condição de suspensão dos direitos políticos, deverá levar em conta essa alteração fática ou jurídica posterior e deferir o registro da candidatura. Ou seja, se eu registro a minha candidatura na condição de suspenso e, ao longo do processo, isso altera, eu tenho os meus direitos políticos restituídos, o juiz eleitoral deve levar isso em conta e deferir o registro da candidatura. E o contrário é verdadeiro? No caso do pleno exercício dos direitos políticos, sim. Se após a eleição, após o deferimento do registro do candidato e antes da diplomação, ele tiver, por exemplo, o trânsito em julgado de uma condenação criminal e tiver os seus direitos políticos suspensos, ele não poderá ser diplomado, porque essa alteração fática, ou melhor, essa alteração jurídica da sua situação posterior ao deferimento do registro, deve ser levada em conta lá no momento da diplomação. Vamos ver a jurisprudência do TSE que trata dessa questão? Vocês vejam aqui, olha, eu estou aqui no artigo 14 da Constituição, parágrafo 3º, inciso 2, que elenca o pleno exercício dos direitos políticos como uma das condições de elegibilidade. Veja o que diz aqui a jurisprudência do TSE colocada logo abaixo. Ela diz o seguinte, olha, a suspensão dos direitos políticos decorrentes de decisão transitada em julgado é apta para impedir a diplomação de candidato eleito. Então veja que o registro de candidato dele foi deferido, ele foi inclusive eleito, mas em algum momento, entre o deferimento do registro da candidatura e a eleição, sobreveio o trânsito em julgado de uma condenação criminal e ele, obviamente, ficou com os seus direitos políticos suspensos. Se vocês não entendem essa questão, por favor, voltem lá na aula 4, que isso está muito bem explicado lá. Como ele ficou com os direitos políticos suspensos, apesar de ele ter o registro da candidatura deferido, ele não poderá ser diplomado, isso deverá ser levado em conta. Então, essa alteração posterior é levada em conta pelo juiz. Olha aqui, um outro julgado, olha. Possibilidade de determinação do cumprimento imediato da decisão pelo órgão competente. Então, digamos o seguinte, olha, lá no Tribunal Regional Eleitoral, o sujeito transitou em julgado contra ele uma condenação por crime eleitoral. Aí o tribunal comunica o juiz eleitoral e ele imediatamente deve cumprir essa decisão de suspensão de direitos políticos e impedir que o candidato seja diplomado, tá bom? Então, isso é o que vale a pena falar para vocês sobre essa segunda condição de elegibilidade, que é o pleno exercício dos direitos políticos. Se você não entende sobre os exercícios dos direitos políticos, enfatizo aqui, volte à nossa aula número 4, que você vai sair fera, porque o assunto foi muito bem tratado lá, extensamente tratado nessa aula número 4. Nossa terceira condição de elegibilidade é o alistamento eleitoral, que está lá no inciso 3 do parágrafo 3º do artigo 14 da Constituição. Obviamente, quem não tem alistamento eleitoral, quem não é eleitor, não pode ser também candidato, ou seja, quem não tem capacidade eleitoral ativa também não terá capacidade eleitoral passiva, possibilidade de ser candidato, porque a capacidade eleitoral ativa é requisito para o exercício da capacidade eleitoral passiva. Luciano, e se o sujeito tiver um problema no seu alistamento eleitoral, por exemplo, falta de quitação ou algum outro problema, no momento do registro da candidatura, mais uma vez registrada a candidatura, ele sane esse problema, resolva o problema
antes do trânsito em julgado do seu processo de registro de candidatura. Como eu disse anteriormente, as alterações fáticas ou jurídicas posteriores devem ser levadas em conta pela Justiça Eleitoral e, se ele conseguir normalizar o seu alistamento eleitoral ao longo do processo do registro da candidatura, sim, ele terá o seu registro de candidatura deferido, seja no primeiro grau, seja ao longo dos recursos eventualmente interpostos. Então, sobre o alistamento eleitoral, é isso que temos a dizer. Se você quiser saber mais sobre o alistamento eleitoral, busque nossa aula 7 na playlist do curso de Direito Eleitoral. A quarta condição de elegibilidade é o domicílio eleitoral na circunscrição do pleito. O que significa ter domicílio eleitoral na circunscrição do pleito? É muito simples. Se o candidato será ao cargo de vereador ou prefeito, deve ter o seu domicílio eleitoral no município no qual ele vai concorrer. Se for candidato a governador, ou deputado federal, ou deputado estadual, no estado que ele representará. Se for deputado a senador, é a mesma coisa. Se for candidato a presidente da República, o domicílio eleitoral dele pode ser em qualquer ponto do território nacional, porque a circunscrição eleitoral da eleição para presidente da República abrange todo o território nacional. Então, circunscrição de domicílio eleitoral nada mais é do que o espaço territorial para o qual é destinado o cargo que o candidato pretende galgar. Isso que é o domicílio eleitoral na circunscrição do pleito. Agora, duas questões são interessantes quando a gente trata de domicílio eleitoral. Primeiro, antigamente, o domicílio eleitoral na circunscrição do pleito era pelo prazo de 1 ano antes da eleição. Isso mudou. E agora, o domicílio eleitoral na circunscrição do pleito deve ser pelo menos 6 meses antes da data da eleição. Então, houve uma diminuição do prazo para a fixação do domicílio eleitoral do candidato na circunscrição do pleito. Agora é 6 meses antes do pleito, antes era 1 ano antes do pleito. Não vão confundir essas duas datas e marcar errado da prova. Uma outra questão é que o domicílio eleitoral, prestem muita atenção nisso, não se confunde com o domicílio civil, tá bom? O domicílio eleitoral na circunscrição do pleito é provado pela residência do candidato naquela circunscrição, mas não apenas por isso. É provado também por constituição de vínculos políticos, econômicos, sociais ou familiares. Vínculos políticos, econômicos, sociais ou familiares, ou também pela residência na circunscrição do pleito. O que são esses vínculos políticos, econômicos, sociais ou familiares? Por exemplo, vínculo político. Você tem lá relações políticas com o candidato, com o atual prefeito ou com o vereador, ou você tem interesses políticos naquela região. Vínculos econômicos. Você não mora naquele município, mas você tem lá uma empresa, ou você exerce lá um trabalho. Vínculos sociais. Você não mora naquele município onde você pretende ser candidato a vereador ou a prefeito, mas seus pais moram lá, seus filhos moram lá, você tem muitos amigos lá, você é conhecido porque você é presidente de um clube social lá naquele município. Então, todos esses tipos de vínculos sociais, familiares, econômicos, políticos, também servem para justificar o domicílio eleitoral na circunscrição e para comprová-la, tá bom? Eu não sei se vocês lembram, na última eleição houve toda uma polêmica em torno do domicílio eleitoral do candidato Sérgio Moro, que tentava comprovar o seu domicílio eleitoral na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, por intermédio de vínculos laborativos, que ele eventualmente teria lá naquele município de São Paulo e, portanto, no estado de São Paulo. Eventualmente isso não foi possível, ele não conseguiu comprovar esses vínculos laborais no município de São Paulo e, portanto, não teve aceito o seu domicílio eleitoral lá. Mas veja que seria possível, em tese, comprovar o domicílio eleitoral por conta desses vínculos de trabalho. São vínculos econômicos. Ele não conseguiu, mas a lei lhe dava essa possibilidade, tá bom? Então, sobre domicílio eleitoral,
essas duas situações aí que eu quero destacar para vocês. Quem deseja saber mais sobre o conceito de domicílio eleitoral, veja a nossa aula número 4, onde isso está tratado em profundidade, tá bom? O que interessa aqui, nesta aula, é saber que o domicílio eleitoral é uma das condições de elegibilidade e que o domicílio eleitoral pode ser comprovado por todos esses meios que eu acabei de falar aqui, seja pela residência na circunscrição do pleito, seja por esses vínculos familiares, sociais, políticos ou econômicos. A quinta condição de elegibilidade é a filiação partidária. No Brasil, nós não temos a candidatura avulsa, que é daquele candidato que se lança como tal sem que tenha uma prévia filiação partidária. No Brasil, isso não existe. Então, todos os candidatos, sem exceção, devem ter uma filiação partidária, até porque quem registra os candidatos na Justiça Eleitoral é o partido político, não são os próprios candidatos que se registram. Até existe uma exceção, nós vamos ver na aula própria, mas a regra é que os partidos é que registram os candidatos. Por conta disso, obviamente, a filiação partidária é uma condição de elegibilidade. Bom, essa condição de elegibilidade, filiação partidária, ela deve existir pelo prazo de 6 meses antes da eleição. Então, no mínimo 6 meses antes da eleição, o candidato deve estar filiado ao partido político, ou melhor, o eleitor deve estar filiado ao partido político, porque ele só passa a ser candidato a partir do registro. Muito bem, houve uma mudança recente com relação a isso. Esse prazo de 6 meses de filiação antes da eleição, ele deveria ocorrer na circunscrição do pleito. Então, se um candidato quer ser se um eleitor quer ser candidato a governador do estado de São Paulo pelo partido X, ele terá que estar filiado ao partido X na circunscrição de São Paulo. Era assim antes. O prazo deveria ser mensurado na circunscrição do pleito. Então, não adiantava, por exemplo, esse candidato estar filiado ao partido lá no Ceará, no Paraná, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, se ele queria ser candidato no estado de São Paulo. Ainda que ele tivesse 5, 6, 10 anos de filiação em outro estado, ele não atenderia os 6 meses de filiação prévia exigidos pela Constituição. Só que isso mudou recentemente, num caso de grande repercussão, que foi a situação do senador Sérgio Moro, que filiou-se no partido dele por São Paulo, depois o seu domicílio eleitoral não foi reconhecido em São Paulo, foi reconhecido no estado do Paraná, e ele pretendeu então lançar a sua candidatura como senador no estado do Paraná. Só que veja que ele havia se filiado em São Paulo. Ele até tinha os 6 meses de filiação, mas em São Paulo. Se fôssemos seguir a jurisprudência antiga do TSE, essa filiação dele não seria válida para concorrer ao cargo de senador, porque embora ele tivesse os 6 meses, ele estava filiado em outra circunscrição eleitoral, não no estado do Paraná. Só que recentemente, eu vou mudar aqui para vocês, olha, recentemente o TSE mudou o seu entendimento e desvinculou. Eu estou aqui destacando na tela para vocês a jurisprudência do TSE, acórdão TSE de 15 de dezembro de 2022. Então veja, no finalzinho do ano de 2022, tá bom, pessoal, que isso foi julgado. Tem tudo a ver cair num concurso em 2023, por exemplo. Vai pegar muita gente de surpresa. O que aconteceu? Desvinculou a filiação partidária dos limites territoriais da circunscrição do domicílio eleitoral. Então, se um sujeito tiver domicílio eleitoral em São Paulo e quiser concorrer ao cargo, por exemplo, de governador do estado de São Paulo, se ele tiver 6 meses de filiação partidária em outro estado da federação, por exemplo, em Pernambuco, ele poderá usar esse prazo da filiação lá em Pernambuco para concorrer ao governo de São Paulo, desde que ele tenha domicílio eleitoral em São Paulo, também pelo prazo de 6 meses. Espero que vocês tenham entendido esta recente inovação do final de 2022 que ocorreu na legislação eleitoral. Provavelmente isso será cobrado. Houve uma desvinculação dos limites territoriais da circunscrição do domicílio eleitoral em relação
a filiação partidária. Então eu posso ter filiação partidária em outra circunscrição eleitoral e se eu quiser concorrer aonde eu tenho domicílio eleitoral, tudo bem, esse prazo será considerado, ok? Quem tiver entendido, muito bem. Quem não tiver entendido, pode fazer sua pergunta aí nos comentários que eu respondo com muito gosto. Outra questão interessante com relação à filiação partidária é a seguinte: como que é feita esta prova do tempo de filiação partidária? Os eleitores se filiam aos partidos e os partidos, semestralmente, eles encaminham para a Justiça Eleitoral, aliás, semestralmente não, periodicamente, eles encaminham para a Justiça Eleitoral a lista dos seus filiados, tá bom? Então, isso ocorre 2 vezes por ano, esse envio de lista de filiados. E lá naquela lista de filiados consta lá, ó, fulano de tal foi filiado no dia tal, cicrano foi filiado no dia tal, beltrano foi filiado no dia tal. E aí a Justiça Eleitoral consegue aferir se os 6 meses foram ou não adimplidos. Acontece que o eleitor não pode ser prejudicado, por exemplo, por uma falha do partido. O partido pode esquecer de incluir o nome dele na lista e quando faz essa transmissão para a Justiça Eleitoral, o nome dele não consta na lista, muito embora ele de fato tenha se filiado no partido. E agora, como que vai resolver? Ora, vocês sabem, eu falei lá nas aulas anteriores que direitos políticos são direitos fundamentais. Então eles devem ser preservados no máximo possível, na máxima efetividade dos direitos fundamentais, em face dos princípios, do princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais. Né? Quem está estudando direito constitucional certamente já estudou esse princípio. Como que eu vou fazer agora? O eleitor se filiou no partido político, o partido político cometeu um erro e eu vou privá-lo do exercício dos seus direitos políticos passivos, que é, no caso, o direito de ser candidato? Não. É possível fazer prova desta filiação partidária por outros meios, por todos os meios de prova admitidos no direito. Só que existe, porém, um entrave. Esta prova não pode ser feita por um documento unilateral do partido. Por exemplo, o partido esquece de inserir o nome do eleitor na lista de filiação, ele esquece, e daí acontece o quê? Depois ele aparece lá com uma fichinha de papel, com uma data lá que a ficha de filiação foi assinada no dia tal, para fazer prova de que ele tem os 6 meses. Olha, se fosse admitido esse documento produzido unilateralmente pelo partido, não adiantaria ter prazo de filiação. Qualquer um que quisesse se candidatar, mesmo que não tivesse filiação naquele partido, o partido produziria ali uma ficha de filiação fria e lançaria ele como candidato. Então, embora o candidato possa fazer prova da sua filiação por outros meios de prova permitidos no direito, este meio de prova não pode ser uma prova unilateral, um documento unilateral produzido exclusivamente pelo partido. Bom, Luciano, mas então o que seria? Bom, a ficha de filiação é um início de prova, e aí, geralmente, o candidato pode apresentar, por exemplo, uma matéria no jornal que saiu que ele estava se filiando no partido, com fotografia. Esses candidatos, quando se filiam, sempre tentam dar alguma publicidade ao fato, até para já levar o conhecimento dos eleitores que ele será candidato. Pode ser, por exemplo, filmagens de um evento onde ele tenha se filiado, algo que não seja apenas a produção de um documento unilateral pelo partido. E onde está isso, Luciano, que você está falando? Está bem aqui, olha aqui, ó. Acórdão TSE, um acordo já antigo de 2014, tá? No recurso especial, no agravo regimental, no recurso especial 49.368. Veja bem aqui. Não se admite como prova de vínculo de filiação partidária documento produzido unilateralmente, documento unilateral produzido pela parte interessada, a exemplo de ficha de filiação partidária. Então, pessoal, não adianta, se o partido esquecer de colocar o nome do candidato na lista e enviar para a Justiça Eleitoral, não adianta depois ele aparecer exclusivamente com aquela ficha tentando fazer prova, tá bom? Então, numa questão objetiva, como que isso aí poderia acontecer? Meios de prova
admitidos para comprovação do prazo de filiação partidária. Vai estar lá, documento unilateral produzido pelo partido. Está errado, não é admitido por conta desta jurisprudência que eu mostrei para vocês, que inclusive já está até simulada. Olha aqui, ó. Veja aqui a súmula número 20 do TSE. A prova de filiação partidária, de filiação partidária daquele cujo nome não constou na lista de filiados, de que trata o artigo 19 da Lei 9.995, pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública. Então, pessoal, a prova de filiação partidária, ela é feita, em princípio, pela lista de filiados que os partidos políticos encaminham à Justiça Eleitoral 2 vezes por ano. Esse é o meio ordinário de provar. Eventualmente, numa falha do partido, admite-se todos os outros meios de prova permitidos em direito, desde que não seja uma prova unilateral. Esta é a questão, este é o assunto importante. 2 pontos, então, rapidamente revisando aqui, 2 pontos super interessantes sobre essa condição de elegibilidade. Prazo, 6 meses. Desvinculação do prazo de filiação partidária da circunscrição da eleição. Aquela questão que eu acabei de comentar para vocês, que mudou a jurisprudência no final do ano passado. E o meio de prova, quando houver falha, que não pode ser um documento produzido unilateralmente pelo partido. É isso que vocês precisam saber sobre a condição de elegibilidade, filiação partidária. A 6ª condição de elegibilidade é a idade mínima que cada candidato deve possuir para concorrer ao cargo que ele pleiteia. Então, que idade é essa? Para o cargo de vereador, 18 anos. Para o cargo de deputado estadual, deputado distrital, deputado federal e prefeito, 21 anos. Para o cargo de governador, 30 anos. Para o cargo de senador e presidente, 35 anos. E é claro que todos esses cargos que eu estou citando aqui, a idade mínima vale também para o seu vice. Então, a idade para candidato a vice-presidente também é 35 anos, vice-governador também é 30 anos e assim por diante. Muito bem, é algo bastante fácil de entender, basta você ler na lei. Vamos agora às especificidades. Primeiro que mudou a data de comprovação da idade mínima para o cargo de vereador. Todas essas idades que eu falei para vocês, elas devem ser comprovadas na data da posse do candidato. Então, o que acontece? Se você precisa ter 35 anos para ser candidato a presidente da República, você pode registrar sua candidatura com 34, desde que na data da posse você tenha 35. E assim por diante. Você pode concorrer a governador do estado com 29 anos, desde que na data da posse você tenha 30 anos. Isso só não é assim para o cargo de vereador. Vereador, a idade mínima é 18 anos, mas você tem que comprovar a idade mínima não na data da posse, mas sim na data do registro da candidatura. E por quê? Veja que antes, também para o cargo de vereador, a comprovação da idade podia ser feita na data da posse. Então, poderia concorrer com 17 anos e tomar posse tendo completado meus 18 anos apenas no dia da posse. Isso era possível, mas veja que isso causava uma grande injustiça. Por quê? Ora, se qualquer outro dos candidatos cometessem ao longo da campanha, por exemplo, um crime eleitoral, eles eram candidatos imputáveis, porque já eram maiores de 18 anos, responderiam por um crime eleitoral, poderiam, se condenados, ficar com seus direitos políticos suspensos pelo tempo de execução da pena, e depois eles poderiam ainda ficar inelegíveis por mais 8 anos após o cumprimento da pena, já que condenados por um crime eleitoral. Quem quiser saber mais sobre suspensão de direitos políticos, assista a nossa aula, onde eu trato desse assunto, está aparecendo aí no card, no canto superior da sua tela. Mas essa que era a questão.
Se o sujeito tivesse 17 anos, ele poderia, por exemplo, cometer crimes eleitorais impunemente, porque ele tinha 17 anos, para ele não seria objeto de imposição de uma pena, ele não ficaria com direitos políticos suspensos, ele apenas receberia uma medida socioeducativa lá do ECA. Então, isso foi corrigido no caso do candidato a vereador. A idade mínima continuou sendo 18 anos, mas ele pode comprovar essa idade mínima apenas na data da posse. Muita atenção para essa questão, porque foi uma mudança recente da legislação eleitoral e muita gente pode confundir com os textos anteriores da legislação, até porque a Constituição não discrimina quando é a data da posse, então você lendo ali no artigo 14 da Constituição, parágrafo 3º, você vai ler que a idade é 18 anos e ali não está discriminado quando que ele deve comprovar essa idade. Então, especificamente o candidato a vereador deve comprovar a idade na data do registro da candidatura. Os demais podem comprovar a idade até a data da posse, tá bom? É isso que vocês precisam saber sobre a idade mínima como condição de elegibilidade. Bom, pessoal, embora a Constituição elenque apenas essas 6 condições de elegibilidade que eu acabei de descrever para vocês, existe ainda uma mais que não está na Constituição, mas é considerada pela Justiça Eleitoral, pelo TSE, como uma condição de elegibilidade, que é a quitação eleitoral. A quitação eleitoral não está na Constituição, mas é condição de elegibilidade. Eu já vi muita gente boa, muito professor bom, muita doutrina boa, dizendo que todas as condições de elegibilidade estão na Constituição. De fato, o rol principal está lá, mas é possível a fixação de novas condições de elegibilidade infraconstitucionais, como é o caso da quitação eleitoral. Ah, Luciano, e por que você está dizendo que a quitação eleitoral é condição de elegibilidade, já que ela não está lá na Constituição? Por que você tem tanta convicção disso? Porque é o próprio TSE que o diz. Então eu vou mostrar aqui para vocês, olha. Vejam vocês que tem uma jurisprudência do TSE de 2014, nem é uma jurisprudência tão nova, dizendo o seguinte, olha, certidão de quitação eleitoral é uma das condições de elegibilidade. Onde é que isso está? Lá no artigo 9.504/97, artigo 11, parágrafo 1º, tá bom? A descrição da quitação eleitoral, do que compõe a quitação eleitoral, está lá no parágrafo 7º do artigo 11. Vamos dar uma lida aqui, ó. Aqui, olha. Parágrafo 7º do artigo 11 da Lei 9.504 de 97. A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas em caráter definitivo pela Justiça Eleitoral e não remitidas, ou seja, não pagas, e a apresentação de contas de campanha eleitoral. Então, se o candidato tiver problemas com um desses pontos aqui, ele pode perder a sua quitação eleitoral e, portanto, não terá uma das condições de elegibilidade. Ou seja, quitação eleitoral é condição de elegibilidade. Então, fica estabelecido isso daí, mas tem uma notícia boa também em relação a essa questão. Como eu falei para vocês no começo da aula, a condição de elegibilidade, qualquer alteração fática ou jurídica posterior ao registro de candidatura deve ser levada em conta para deferir o registro do candidato. Portanto, se ele não tiver quitação eleitoral no momento do registro da candidatura, ele pode sanar essa questão após o registro da candidatura e ainda assim ter a sua candidatura deferida. Ou seja, digamos que ele deva uma multa eleitoral e essa multa eleitoral vai impedir a sua quitação eleitoral, ele estará sem quitação eleitoral. Muito bem, basta que ele pague a multa à Justiça Eleitoral antes do trânsito em julgado do registro da candidatura e o seu problema estará resolvido, a sua candidatura será deferida, ainda que ele pague esta multa quando o seu processo já estiver em grau de recurso. Até isso é permitido, então veja como é facilitado. Embora todas as condições de elegibilidade devam ser comprovadas no momento do registro da candidatura, existe aí essa dilação do prazo para ele resolver os problemas antes do trânsito em julgado do seu processo de registro de candidatura. Bom, pessoal, é isso que eu tinha a falar com vocês
sobre as condições de elegibilidade. Assistam também a aula anterior, é importante para que vocês complementem o entendimento. E também é interessante que vocês assistam a aula sobre suspensão de direitos políticos e perda de direitos políticos, porque vai certamente aprofundar o entendimento que vocês terão desta aula aqui. Na próxima aula nós veremos as causas de inelegibilidade. Um abraço a todos e até lá!